Bem, nós já trouxemos 3 mensagens sobre esse tema e eu confesso aos irmãos que eu tenho me emocionado cada vez quando eu estou preparando essas mensagens. E é algo realmente de um valor imenso. E eu estou dizendo isso, eu fico com muita vontade para dizer, porque não é algo meu, e até porque também é a palavra de Deus, e sobretudo é porque é a palavra de Deus, mas é algo que quando eu vi isso pela primeira vez, eu viajei muito para ouvir isso, fui longe, enfrentei dificuldades, fiz sacrifícios, não no sentido de... foi algo sacrificial. Algo que eu ouvi mais de uma vez, participei mais de uma vez, e eu não sei, às vezes eu penso, não estou falando de vocês, mas dos que não estão aqui, e eu fico impressionado com a dormência espiritual, que às vezes eu vejo em, não sei mesmo, é algo que realmente me deixa triste. Eu esperava ver esse santuário hoje cheio de gente, para ouvir essa palavra. Agradeço a Deus porque vocês estão aqui, mas muitos mais deviam estar. Enfim, se alguém quer, vai ter. Quem não quer, Bom, nós temos dito que o que nós estamos compartilhando são experiências, algumas são experiências pessoais do pastor Larry Goy, autor desse curso. Informamos a você que é importante que você não perca a sequência. Nós vamos interromper esse estudo durante esse período de férias, mas logo voltaremos com ele, com a graça de Deus, se Deus nos levar e trouxer em paz. Queremos fazer isso. Então é importante que não haja perda da sequência. Continuamos pedindo que você traga um bloco de anotações e preste bem atenção. As mensagens têm o propósito de responder 3 perguntas. Primeiro, como ser uma pessoa bem-sucedida? Vimos que a vida é basicamente simples, mas quando quebramos os princípios que Deus estabeleceu para tornar essa vida boa, agradável e realmente como Ele planejou para nós, quando nós quebramos esses princípios, a vida então fica complicada. Segundo, como construir um casamento bem-sucedido? Vimos que o cônjuge bem-sucedido é aquele que olha a vida do ponto de vista de outro cônjuge, enquanto procura intensificar a unidade do casamento do ponto de vista de Deus. A terceira pergunta é como ser pais bem-sucedidos. Pais bem-sucedidos são aqueles que olham a vida do ponto de vista dos filhos. Nossa vida, vimos, é composta de 3 partes, se assim podemos dizer. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E quando falamos em alma, estamos falando não da parte eterna, essa é o espírito. A parte chamamos de alma o nosso psique. Quando morremos, isso fica aqui e tudo que está aqui fica no espírito. Porque o espírito é o nosso verdadeiro eu e ele é eterno, mas enquanto estivermos aqui nesse corpo, a nossa mente é o meio que o espírito usa para comunicar-se, o nosso corpo para falar, para ouvir. Muito bem.
A Bíblia diz que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma, o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia é clara em dizer que somos um ser triuno, triuno, não no sentido que Deus é, mas no sentido em que somos espírito, alma e corpo. Há certas leis físicas que governam o universo. Se violarmos uma lei física, haverá uma consequência correspondente. E Deus opera de acordo com as leis físicas, seja a pessoa quem for, crente ou descrente, elas funcionam. Nós temos também leis mentais ou psicológicas, e o nosso sistema psicológico opera na base da lógica. O nosso corpo opera de acordo com os nossos 5 sentidos, e se quebrarmos, voltando para o psique, se quebrarmos leis psicológicas, teremos consequências mentais em nossa vida. Vimos que o nosso sistema psicológico abrange a mente, onde pensamos, e na mente também nós temos as nossas emoções ou sentimentos, e é através da mente que nós expressamos a nossa vontade. Até a vontade do Espírito ela é expressa através da mente, e por meio dela nós fazemos escolhas e decidimos. Nós encontramos pessoas que sabem que têm amargura, por exemplo, mas não sabem como resolver. Vimos que a razão é porque elas não podem encontrar a solução em sua mente, porque o problema não é psicológico, o problema é espiritual. Vimos que no nosso espírito está a nossa consciência, a nossa consciência nos permite conhecer quando estamos violando as leis de Deus. E quando estou violando estas leis espirituais de Deus, há consequências inevitáveis na minha vida. Vimos que há princípios da palavra de Deus que nos ensinam como podemos viver uma vida bem-sucedida. E quando eu violo um desses princípios, há uma consequência correspondente em minha vida. Esses princípios que estamos mostrando estão calcados nas bem-aventuranças. E vimos que Jesus reuniu seus discípulos e lhes deu uma lista de 8 princípios, que são as bem-aventuranças que nós estamos examinando. Já vimos a primeira bem-aventurança, aí está a humildade de espírito. Talvez o melhor fosse humildes de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, dos céus. Trata-se de alguém que submeteu a sua vontade a Deus e pela fé colocou Cristo em primeiro lugar. Vimos que o princípio que está atrás dessa bem-aventurança é duplo. É o princípio da salvação e é o princípio da compreensão do princípio de autoridade. Da salvação, porque ninguém pode ser salvo se não reconhecer que precisa de salvação. E uma pessoa orgulhosa, cheia de si, acha que ela é tal, ela não precisa de nada e que se ela tiver que agradar a Deus, vai agradar do seu jeito. Então ela nunca será salva. Princípio de autoridade, porque é preciso ser humilde o suficiente para reconhecer que Deus age através de uma cadeia de comando e que Deus age através de pessoas que coloca na nossa vida como autoridades e que a quem devemos nos submeter. O resultado de viver este princípio é a vida eterna e são atitudes
maduras na compreensão de nós mesmos do ponto de vista de Deus. Quando eu violo esse princípio, o de pobre de espírito, de humildade de espírito, eu fico separado da graça de Deus ou da salvação. Quando eu violo esse princípio, eu me torno orgulhoso, já vimos isso. Quando eu violo esse princípio, eu desenvolvo um espírito crítico. Vimos a segunda bem-aventurança, a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. É alguém que fez a entrega do direito de propriedade de todos os seus bens terrenos e os considera um empréstimo temporário de Deus. O princípio que está por trás dessa bem-aventurança é o cultivo da mansidão, é a busca de uma vida de mansidão. O resultado de viver esse princípio, primeiro, poder para viver sobrenaturalmente pela fé, porque você tem que depender totalmente de Deus. Segundo, capacidade de aproximar-se das promessas de Deus. Você não confia em si, mas confia no que Deus disse na sua palavra. Terceiro, a vitória sobre a ira e a preocupação. Se você não tem o controle das coisas, e você sabe que não as tem de forma alguma, você então não tem por que ficar irado e nem preocupado. Quando eu violo esse princípio, eu tenho um espírito rebelde. Eu me insurjo contra aquilo que Deus determinou e vou agir do modo que eu acho que é melhor. Quando eu violo esse princípio, eu fico ansioso, preocupado. Quando eu violo esse princípio, eu fico irritado. As pessoas ficam irritadas quando algo sai fora do que elas gostariam que fosse, ou quando sai fora do seu controle. Terceira bem-aventurança é a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É alguém que tem simpatia, mostra amor e perdoa sinceramente aos que o ofendem. O princípio que está por trás dessa bem-aventurança é o terceiro princípio, é o espírito de perdão. O resultado de viver este princípio é poder para compreender o amor de Deus e liberdade para comunicar o amor de Deus. É alguém que perdoa e é capaz de perdoar as outras pessoas porque foi perdoado. Ele tem misericórdia dos outros porque ele também foi objeto de misericórdia. Quem não perdoa os outros é porque normalmente não tem consciência de que ele foi perdoado, então está equivocado quanto a isso, porque é impossível você receber perdão e não dar perdão. É por isso que Jesus disse: se alguém não perdoa, também não vai ser perdoado. Quando eu violo esse princípio, eu fico ressentido, eu fico amargurado. Por isso eu preciso perdoar. Vimos isso em vários textos. É fundamental que perdoemos aqueles que nos fazem mal. E se não fizermos, nós nos daremos mal. É verdade que se fizermos isso, por ser esta a vontade de Deus, o nosso lucro será muito maior do que o dano que alguém conseguiu nos causar. Quarta bem-aventurança é pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E aqui nós ainda não tínhamos visto, nós vamos começar a ver agora. É aquele que limpou o seu coração e permite que o Espírito Santo controle seus pensamentos, suas emoções e seu corpo. Observe, é o controle do Espírito sobre os seus pensamentos, sobre suas emoções, sobre o seu corpo.
O princípio que está por trás desta bem-aventurança, e eu vou recordar a bem-aventurança: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Trata-se de pureza do coração. O princípio que está por trás dessa bem-aventurança é a renovação da mente. Para que nós tenhamos pureza, para que haja pureza em nossas vidas, nós temos que renovar a nossa mente. Nós aprendemos muitas coisas erradas, nós aprendemos a ter a nossa atenção voltada para coisas inconvenientes, coisas erradas, que marcaram a nossa vida de uma ou de outra forma, que o mundo imprimiu em nossa mente. Então é preciso que nós renovemos a nossa mente. Isso tem que ser feito constantemente. E os irmãos sabem como nós renovamos a nossa mente. Nós renovamos a nossa mente por meio da palavra, pela leitura diária da palavra de Deus. Se você não renova a sua mente, se você não lê a palavra de Deus todos os dias, sua mente não é renovada como deveria, e você é muito mais influenciado por todos os meios de comunicação do tempo que nós vivemos, e eles são muitos. Estão aí as redes sociais, que hoje têm um poder de comunicação maior do que jornal, revista e tudo que se possa imaginar. Temos aí a televisão, que já é antiga, mas cada dia se renova e traz coisas novas para você, para influenciar você, para afetar sua maneira de ver, de ouvir. Nós temos hoje, até através da televisão, da internet, pessoas que acabam formando a nossa maneira de pensar, de agir e de proceder. E existem muitos ensinos heréticos, errados, de pessoas que a gente muitas vezes aprendeu a admirar, a respeitar. E eu só não vou citar nomes, mas existe um pastor que foi conceituadíssimo, já fui ouvir esse homem muitas vezes, está dizendo muita bobagem por aí. E tem gente que está caindo assim, adorando o que ele está fazendo. Mas o que ele está ensinando não está passando no crivo desse livro não, viu? Cuidado com o que vocês ouvem. Se vocês gostam de ouvir coisas que mandam prontinhas para você, mas você não é um bereano, aquele que vai conferir com a palavra para ver se o que está sendo dito tem base na palavra, você pode estar entrando num laço. E nós temos visto pessoas que parece que estão se distanciando cada vez mais desse livro, da palavra de Deus, estão adotando costumes e práticas que não ensinam esse livro, mas porque estão ouvindo pessoas que podem ter nome, podem ter projeção, mas se não tiver nesse livro aqui, você está dançando e você vai cair. Se já não caiu, da presença de Deus, porque você se distanciou do livro dele e não está atento ao que esse livro diz. Então, o quarto princípio é a renovação da mente. O resultado de viver este princípio é domínio próprio do espírito, na alma e no corpo. Domínio espiritual, mental e físico. E domínio próprio, se não sabem, não é possível senão pelo Espírito de Deus.
E o segundo resultado de viver esse princípio é a apreciação da vida do ponto de vista de Deus. É amar a vida, é ter prazer de viver, e viver não de acordo com essa ou aquela ideologia, mas de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, e ela não traz tristeza. Nós podemos ter tristezas, mas nunca será por viver a vontade de Deus, nunca será por fazer aquilo que Ele quer. Isso sempre produz muita alegria. Nós acabamos de cantar um cântico aqui, se o mundo se encher como é que é? Se o mundo conhecer a Ti, se encherá da quê? Tua alegria. Ele se encherá da Tua alegria. Da Tua alegria, né? Então, se o mundo conhecer o Senhor, ele vai se encher da alegria que o Senhor dá. Então, Jesus disse que veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Quando eu violo esse princípio, o princípio da renovação da mente, que está por trás da bem-aventurança, que bem-aventurados puros de coração, quando eu violo o princípio da renovação da mente, que é um ensino bíblico claro no Novo Testamento, há impureza moral na minha vida. Não tem como não haver. Quando eu violo esse princípio, eu tenho pensamentos impuros. Um pregador de alguns séculos aí, Moody, ele diz o seguinte: ou esse livro vai me afastar do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro. Romanos 1,26 diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus a gente tem por meio desse livro, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Quando nós não expomos a nossa mente à palavra de Deus, quando nós não buscamos alimentar a nossa mente com a vontade de Deus, com o ensino de Deus, Deus nos entrega a nossa própria sorte, ou seja, ao nosso próprio pensamento, às nossas ideias, aos nossos conceitos. Aqui fala de uma disposição mental reprovável. Por quê? Ou ela é de acordo com o Espírito, e o Espírito não age diferentemente da palavra que Ele mesmo trouxe a nós. Eu vou agir pela carne. Nós estamos prestes a entrar nos encontros de células no capítulo 8 de Romanos. E quando entramos em Romanos 8, entrarmos ali, os irmãos vão ver que ou você pende para a carne ou você pende para o Espírito. O pendor da carne, o voltar-se para a carne vai resultar em morte. O voltar-se para o Espírito é vida. Então, o texto diz: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. A carne tem a tendência de buscar o seu próprio prazer, os seus interesses, mas é um caminho que tem delícias, tem prazeres, mas o fim é amargo, é triste, é doloroso,
traz consequências desastrosas. Então, todo prazer ilícito vai me levar a não vai dar em bom lugar. Então, ou eu estou lendo a palavra de Deus, e até quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu posso ser tentado, porque o diabo não dorme em serviço e ele fica tentando trazer seus pensamentos. Mas se eu estou lendo a palavra dele, não vai ter como prevalecer o que ele disse. Eu vou logo reconhecer que é ele e vou mandar ele para o lugar dele. Quando eu violo esse princípio, eu cultivo a sensualidade. Fique sem ler a palavra de Deus. Comece a ouvir tudo o que eles mandam para você através das redes sociais, através da internet, e você comece a alimentar a sua mente com tudo que o mundo oferece. Se você não ler esse livro todo dia, você vai ser afetado pelo que o mundo manda para você. Não tem como. Se você ouve as coisas erradas, você vai acostumando, é igual novela. Qual o problema da novela? O problema da novela é que ela tem uma linguagem subliminar. É uma linguagem que vai corrompendo os seus bons costumes. As novelas normalmente trazem no seu bojo ensinos. Alguém observou recentemente que uma determinada novela, no primeiro capítulo já tinha homicídio, tinha triângulo amoroso, o que mais? Que alguém me falou? Enfim, tudo aquilo que não deve ser feito. Você vai vendo, é apenas um enredo. Tem um enredo, tem uma história, e você fica vendo aquela história. Mas aquilo vai entrando, você vai se acostumando, e de repente os seus valores são os mesmos no mundo, não são valores de Deus para a sua vida. E aí, a coisa toma um rumo. Judas 17, 19 diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses que promovem divisões sensuais, não têm o Espírito. Nós temos que ter cuidado para não absorver a forma do mundo. Eu não estou dizendo que na relação íntima, conjugal, as pessoas não têm que ter atração uma pela outra. Eu não estou dizendo que não deve haver preocupação em que os cônjuges se preparem para ter um relacionamento que, vamos dizer, exerça a atração física que deve existir, que é também, sobretudo, feita através de um relacionamento de amor autêntico. Mas estamos falando de coisas que despertam você para práticas iníquas, para práticas erradas, para procedimentos ilegais. E o mundo está aí para oferecer toda sorte e variedade de coisas que despertam em você desejos que normalmente não podem ser satisfeitos de forma legítima. Aqui diz: são esses que promovem divisões, são sensuais, não têm o Espírito. Sexo é uma coisa linda, é uma coisa que Deus se agrada, é bênção,
mas nós temos que ter, há critérios para isso. Deve ser feito dentro do casamento, deve ser feito com amor e não para satisfazer desejos pura e simplesmente carnais. É claro que existe o desejo carnal, mas não desejos pura e simplesmente carnais, para satisfação de um prazer destituído de um relacionamento saudável, bonito, lindo, como deve ser a relação de um homem com uma mulher, no contexto do casamento. Quando eu violo este princípio, eu tenho desejos incontroláveis. Bom, vamos ver o texto. Esse que está aí. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. A palavra imoralidade é uma palavra porneia. Porneia descreve todo tipo de relacionamento errado. Daí vem o nome pornografia, e é tudo aquilo que é mal, que é pecado, que é imoral, que é fora do padrão bíblico, né? Aí entra o homossexualismo, entra o lesbianismo, aí entra a fornicação, que é a relação entre pessoas solteiras, não casadas, entre elas, né? Entra o adultério, entra... Olha, hoje existe tanta diversidade de relacionamentos iníquos. Tem um negócio aí que reúne casais, os casais, como é que chama isso aí? Swing. Os casais se reúnem, são casados, mas eles trocam. Olha, você vai ficar com a minha mulher, eu vou ficar com a sua. E você já deve ter ouvido falar disso e sabe que isso aí existe, já não é coisa nova não, já é bem antigo. E isso para não falar de outras coisas, onde homens, relacionamentos homossexuais, junto com relacionamentos heterossexuais, e então é uma bagunça e é uma mixórdia, é uma promiscuidade e que campeia aí, e as pessoas buscam tudo isso. E nós temos que estar de olho aberto. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. São as pessoas que no namoro ou num relacionamento com o sexo oposto não conseguem controlar-se. E elas começam a tocar-se mutuamente e de repente ninguém segura mais. Não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O que é aproveitar-se de um irmão ou de uma irmã? É ir levando na conversa, começa com um carinho, um beijinho aqui, outro ali, e de repente a pessoa já está toda entregue. E eu duvido que qualquer um que comece assim vai terminar bem. Inclusive o pastor. É claro, se você se expõe a esse tipo de procedimento, não vai ter ninguém que vai aguentar não.
você tem que fugir dele. A Bíblia diz que do pecado a gente foge. Nós temos que fugir do pecado, fugir de tudo aquilo que pode nos levar a cair. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Nós não vamos desenvolver tudo isso agora. Nós estamos dando apenas uma visão de coisas que vão ser tratadas posteriormente, bem mais a fundo. Você já encontraram uma pessoa que disse ser ateia? Levi Cohen disse que quando isso acontecia, ele tentava provar a essa pessoa que Deus existia. Até que ele concluiu que toda pessoa que se dizia ateia, ele concluiu que alguma coisa havia acontecido na vida dela que a levou a ser ateia. Ninguém é ateu assim, eu sou ateu, já nasci ateu. Normalmente as pessoas creem em Deus, depois passam a não crer. Então ele perguntava à pessoa há quanto tempo ela tinha se tornado ateia. E ele disse que ela sempre vai poder dizer que naquela época ela fazia certas coisas que ela considerava erradas, mas que agora não as considera mais assim. Isto é, o ateu, ele não era ateu até ele fazia coisas, ou quando fazia, ele sabia que estava errado, e ele não fazia. Mas ele foi se acostumando com aquelas coisas, e aquelas coisas foram dominando a sua vida, e ele tinha duas alternativas. Ou ele diz, Deus não existe, eu posso fazer tudo que eu tenho sem ter problema de culpa, ou se Deus existe, eu não vou poder fazer isso e ficar bem. Para que ele fique bem consigo mesmo, com a sua consciência, embora a consciência dele não vai deixar de acusar, mas ele vai dizer, Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quero. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, quem é o Senhor da minha vida? Não sou eu mesmo. Então eu decido o que é certo e o que é errado. Eu decido o que é bom para mim e o que não é. Então todo ateu teve um momento em que ele se viu diante do certo e errado. E porque ele preferiu ficar no errado, ele teve que dizer, Deus não existe. Porque se ele disser que Deus existe, ele não tem paz, ele não tem sossego. Porque ele não pode conviver com Deus, com a realidade de Deus, com a santidade de Deus, com a soberania de Deus, com o governo de Deus, com o poder de Deus, com a santidade de Deus e praticar o que ele quer praticar. Sempre que alguém deixou de crer em Deus, aconteceu um problema moral. Quase sempre. Um problema moral, algo feito em secreto, mas algum pecado que alguém cometeu com outra pessoa. Afetou a ela e afetou outra pessoa. Afeta a ela e afeta outra pessoa. Então, todo ateu teve esse momento na sua vida em que ele deixou de crer em Deus. Mesmo aquele que nunca conheceu a Deus, como nós conhecemos por meio de Jesus, ele tinha uma noção, até a Bíblia diz que nenhum homem inocente, porque o que Deus se revelou aos homens através das suas obras, e ninguém é desculpável diante de Deus por causa, eu nunca conheci Deus, nunca encontrei com Ele ali na esquina, Ele nunca apareceu para mim.
Ele não apareceu para você, não apareceu para um monte de gente, mas ele está falando o tempo todo aí. Só não ouve quem não quer ouvir. Só não percebe que Deus é Deus quem não quer. Essa teoria aí de que as coisas surgiram por acaso, isso tem que ser realmente tem que ter uma mente muito curta para engolir um negócio desse. Basta você examinar como você é feito e você terá que admitir que não tem como isso ser obra do acaso. E não só o ser humano, mas o universo, os astros, os planetas, tudo funciona de uma maneira extraordinária e precisa, como só Deus poderia fazer. O homem que gosta de argumentar e procura justificar o seu procedimento pecaminoso deve ser evitado. A pessoa diz, eu faço isso, mas é por isso. Sempre tem uma justificativa. Olha, nós sempre procuramos encontrar uma razão para eu fazer o que eu gosto de fazer e quero fazer o que Deus diz que eu não devo fazer. Sempre haverá uma razão. E se alguém teima em trilhar nesse caminho e persiste nesse caminho, a Bíblia diz que você tem que evitar essa pessoa. O texto diz assim, Tito 3, 10 e 11. Quanto àquele que provoca divisões, advirta uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. É aquele que rejeita a palavra, aquele que diz, olha, eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo. Esta semana alguém me contou de uma pessoa que hoje diz que Deus não existe. E alguém que já sentou nesses bancos aí. Agora, por quê? Está vivendo uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Então tem que dizer isso mesmo. E se você fala com alguém, mostra para ela que ela está errada e ela persiste, evite essa pessoa, diz a palavra de Deus. Rejeite-o, evite-o. As nossas mentes nunca foram feitas para conservar a culpa. Se eu não aceitar a conclusão de Deus acerca de algum pecado, a coisa mais fácil para mim é declarar que Deus não existe. Quando Larry Coy passou a confrontar algumas pessoas que se diziam ateias com o seu pecado, mas quando você confronta a palavra com o pecado, você vai usar esse livro. Ele vai dizer, esse livro não é a palavra de Deus. Você diz, olha, você pode não crer, mas a palavra de Deus diz isso. Você continua dizendo. A pessoa pode dizer que não crê, você continua falando. Que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e ela é poderosa para dividir alma, espírito. Aliás, eu estou dizendo isso na minha linguagem, né? Ela, Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então fala, a pessoa pode dizer, eu não creio, continue falando, é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela é qual martelo que esmiuça a penha.
Temos que crer nela. E a pessoa vai saber, e ela sabe que é a palavra de Deus. Ela escolheu isso para ficar em paz em Deus, com a sua cabeça, com a sua mente. Bom, então ele passou a confrontar pessoas que se diziam ateias com o seu pecado, e muitas delas se mostraram dispostas a lidar com o seu pecado e receberam a Cristo. Não quer dizer que todas o fizeram. Ele não sabia, como homem, como Deus queria que ele lidasse com a sua vida mental, com seus pensamentos. Esta era a razão principal porque ele não estava interessado em coisas espirituais. Nós vamos parar aqui, mas a razão porque muitas pessoas não leem a Bíblia é porque, aliás, elas não leem a Bíblia. E elas não leem a Bíblia porque elas não têm vontade de ler a Bíblia. Na realidade, eu fico pensando que tipo de crentes são essas pessoas que se encontram nessa categoria. Porque elas não têm prazer em ler a Bíblia. Isso nós vamos ver nas próximas mensagens. Mas não tem prazer em ler a Bíblia. Não tem prazer nas coisas espirituais. Elas estão buscando coisas que vão encher a vida delas, que está vazia de Deus, porque elas não estão renovando a sua mente com a palavra de Deus. Então, são pessoas que buscam preencher o vazio que há dentro delas. É o vazio de Deus, é o vazio de um relacionamento com Deus, é o vazio de uma vida com Deus, através de N coisas que nunca vão satisfazer e vão deixar a pessoa sempre insatisfeita. Mas essas pessoas não têm prazer nas coisas espirituais. São pessoas que dão prioridade a tudo na vida, menos as coisas espirituais. Eu fico pensando, se você crê que esse livro é o livro que... Bom, Provérbios diz o seguinte, que você deve ater-se ao ensino desse livro, porque nele está a sua vida. Se você crê nisso, então isso aqui é algo que você não pode deixar de ler nem um dia. É algo que você não pode deixar de observar nem um dia. É algo que você deve amar, pegar-se, agarrar-se a esse livro. Porque nisso está a sua vida, nisso depende a sua vida, desse livro depende o seu bem-estar, depende o seu futuro, o futuro da sua família. Então, nós precisamos renovar a nossa mente, precisamos aprender a amar esse livro, precisamos desejar este livro. Nós temos lido nesses dias o livro de Provérbios. Quantos estão lendo Provérbios nesses dias? Porque faz parte da leitura, se você está seguindo o roteiro de leitura anual. E nós temos nos deleitado no livro de Provérbios. Tem sido uma experiência muito gostosa. Ler Provérbios, meditar em Provérbios. Então, é algo que nós devemos buscar. Nós temos o hábito também de ler diariamente os Salmos, especialmente. Eu busquei selecionar alguns textos que nos levam a louvar e exaltar a Deus, que falam da grandeza de Deus, do poder de Deus. E nós lemos, fiz isso em várias versões, e cada dia a gente lê uma versão, cada dia é uma versão, não, a gente lê o livro de Salmos todinho numa versão, depois passamos para outra. É algo muito bom, é algo que enche a nossa vida, é algo que dá sentido e significado, fortalece a sua fé e capacita você para viver num mundo totalmente oposto aos ensinos desse livro.
Bem, a gente para por aqui. Eu convido você a curvar a sua cabeça. Eu gostaria que você fizesse diante de Deus o propósito de buscar esse livro. Se realmente você crê no Senhor e crê que Ele fala a verdade, que o ensino dele é a verdade, então vamos gastar tempo com isso. Se não há tempo para isso, tem alguma coisa errada na nossa vida, porque está tudo fora do eixo. Todas as outras coisas não podem ter a importância que tem de você separar um tempo diariamente para estar com Deus, orando, lendo a Bíblia, ouvindo o que Ele tem a dizer para você.